Olá, essa daqui é a Q8 Pro, uma super lanterna da Sofirn. Ela tem 4 LEDs, pode atingir até 11.000 lumens. Vamos saber mais sobre ela nesse vídeo. Bem, vamos conhecer então a Sofirn Q8 Pro, uma lanterna premium da marca Sofirn e talvez uma das mais fortes que essa marca produz. Por que eu tenho duas caixinhas aqui? A gente já vai mostrar. Antes de eu entrar em detalhes do que tem nessas caixinhas aqui, gostaria de te lembrar que na descrição do vídeo você encontra o link para a compra dessa lanterna caso te interesse. Também não esqueça de deixar seu like e deixe também seus comentários, as suas dúvidas, a gente sempre responde. E muito importante, se você não for inscrito no canal, inscreva-se. Esse é o apoio que nós precisamos para continuar trazendo novidades todas as semanas. Bem, vamos lá então. Essa primeira caixa aqui eu tenho a lanterna e alguns acessórios e alguns outros acessórios na segunda caixa. Então ela é uma Q8 Pro de 6.500 Kelvin. Se você entrar aí no site de compras que eu deixei o link, você vai ver que existe também um modelo com 5.000 Kelvin, que é um branco mais neutro, né? 6.500 ele é mais azulado, ele é mais forte, vamos dizer assim, né? A aparência dele é mais forte, embora a intensidade seja a mesma, né? Bom, o que nós temos aqui na caixa? Nós temos o manual, nós já vamos dar uma olhadinha nele. Um cabo de carga aqui USB-C, porque ela tem a porta USB-C. Um cartãozinho aqui de agradecimento da loja da fábrica. Ela foi comprada na loja oficial, no AliExpress. Vocês têm o link aí para essa loja. Aqui nós temos a lanterna. Ela é de fato pesada. Um acabamento muito bonito. Vamos ver se sobrou alguma coisa aqui. Sim, nós temos aqui mais um pacotinho. Já vamos ver o que é. E a segunda caixa, né? A segunda caixa, ela tem alguns outros acessórios que você também entrando lá no site de vendas vai ver que eles disponibilizam kits, né? E esse aqui é um segundo kit que foi disponibilizado, que tem aqui um difusor, que para que é? Para suavizar, vamos dizer que você vai iluminar um ambiente, né? Com essa lanterna. A luz dela geralmente é muito forte, então você vai poder colocar esse difusor, né? Então no caso aí de um acampamento, de uma situação que você está no local sem iluminação, você pode colocar esse difusor, ele vai distribuir a luz de uma forma mais suave. Depois a gente vai ver com ela funcionando, né? E também veio nesse kit aqui esse, não sei se a gente pode chamar de holster ou holder ou coldre ou capinha, enfim, é algo para você poder carregar essa lanterna e outros modelos também, né? Outros modelos similares, né? Você vai fechar, precisa entrar um pouquinho mais aqui para você fechar. E aí você tem a possibilidade tanto de pendurar, né, em no cinto, alguma coisa, ou mesmo passar aqui, né? E ela vai ficar protegida aqui e vai ficar fácil de você ter acesso a ela. Bom, você deve estar olhando aí pelo formato dela, né? Pelo jeitão dela, uma lanterna com corpo largo, né, e de comprimento baixo, né, ela tem aquele formato que o pessoal chama de latinha de cerveja, porque ela é mais baixa e mais larga. Você deve estar lembrando que nós já vimos aqui no canal uma muito similar a ela, que é essa daqui, que é SP36. Se você não viu, tem um vídeo sobre ela, vou deixar o card aí. E depois eu vou fazer também um vídeo comparando as duas, né? Nós vamos fazer um vídeo de comparação das duas. Se quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, a comparação estiver pronta, vai aparecer o card aí também para que você possa ver. Então, essa aqui é a SP36 Pro e essa a Q8 Pro. Duas lanternas muito similares e que elas têm também uma característica em comum. As duas utilizam o sistema operacional Anduril 2, tá? Então a gente vai ver também aqui o funcionamento dela com esse sistema. Bem, continuando o que nós temos na caixa, né? Já falei do cabinho USB-C. Nesse plástico aqui nós temos 2 anéis de borracha para fazer aqui a vedação dela. Então quando você abre, né, ela tem a vedação com esse anel aqui. E nós temos também, interessante, eu não tinha visto em outras lanternas, uma capinha do botão sobressalente. Essa capinha aqui, ela é de borracha, né, ou de nylon, enfim,
mas é de um material que pode eventualmente, com o passar do tempo, sofrer algum dano. Então você tem como desrosquear esse anel aqui prateado, né? Você tem 4 furinhos aí, você tem com uma chave que se encaixe nesses furinhos, vai abrir e vai trocar essa capinha caso seja necessário. E os anéis de borracha para vedação garantem a vedação dela dentro do padrão IPX8, né? Que é uma garantia de que a água não vai entrar até 2 metros de profundidade. Então você vai poder mergulhar essa lanterna até 2 metros sem problemas. A 2 metros não é o suficiente para quem pratica mergulho, né? Algum esporte submarino, então não vai ser suficiente para isso, mas é para situação de emergência. Então você pode molhar sem problemas na chuva, você pode atravessar uma área alagada, você pode até atravessar um rio, entrar num lago, qualquer coisa assim, que não vai ter problema. Até 2 metros de profundidade ela garante a não entrada de água. É importante lembrar sempre de que aqui nós temos a porta de carga USB-C e essa tampa, aliás é uma tampa de uma borracha muito boa, ela tem que ser encaixada com bastante cuidado aqui para que ela não fique aberta. Isso garante também a proteção dela contra a entrada de água, né? Então ela tem que ficar bem encaixadinha, né, no local certinho aqui. Ela não está nesse momento, né? A gente encaixa ela direitinho para poder fazer com que a entrada de água não seja possível. Bem, vamos dar uma olhadinha rápida aqui no manual e aí nós vamos ver o funcionamento dela. Bem, que informações nós temos no manual, né? Nós temos aqui a primeira informação que ela fala para tirar o papel de isolamento que tem aqui entre as baterias, né, e a cabeça dela, para evitar, né, que as pilhas sofram qualquer desgaste aí no transporte, no armazenamento dela. Aqui vários sites, né, de suporte com informações adicionais. Vejam que ele começa aqui em inglês, aí nós temos mais 1, 2, 3, 4 páginas. Verdade, 5 e mais meia aqui, e aí ele já vai para outro idioma aqui, né? Então ele é bem curtinho, as letrinhas pequenas, muita reclamação sobre isso na internet. Muita gente faz o review e fala, o manual podia ser um pouquinho maior, né? Principalmente aqui a parte do sistema operacional. Ele tem aqui um mapa do Anduril 2, aqui da parte simples, né? A interface de usuário simples do Anduril 2, e mais adiante ele tem a interface de usuário avançada do Anduril 2, só que um tamanho realmente muito pequeno. Nossa sorte é que você consegue no site da própria Sofern ou em outros sites da internet dedicados a esse tipo de equipamento, você consegue aí esse tipo de mapa ampliado, né? Inclusive nós vamos utilizar um mapa grande aí para a gente poder trabalhar com ela. Bem, falando um pouquinho mais dela, antes da gente retirar o isolamento aqui e poder mostrá-la funcionando, ela tem um corpo de liga de alumínio, ela tem aqui 4 LEDs, né, de alta potência, tem aqui um vidro mineral endurecido, tem esse bezel aqui, que é essa moldura de aço inoxidável, o refletor interno lá também é de liga de alumínio, ela tem aqui toda uma proteção, né, toda a proteção contra a entrada de água, que a gente já comentou. Enfim, trata-se de material de altíssima qualidade, a gente percebe pelo toque dela que ela é realmente uma lanterna bastante resistente, né? Inclusive no site eles mostram aí que ela é resistente, mostrando um carro passando por cima. Eu não vou fazer isso com a minha, se quiser fazer com a sua você pode fazer, mas diz aqui que ela resiste, né? Precisa ver também o tamanho desse carro. É também uma lanterna que tem 4 baterias internamente, e essas 4 baterias juntas chegam a 12.000 mAh, o que garante na potência média dela 20 horas aí de duração dessas baterias. Nas potências mínimas ela deve ter uma duração muito similar a outras que a gente já viu da Sofern aí, que passam aí das 600, algumas atingem 900 horas, né, de durabilidade de bateria na potência mínima delas. Uma coisa interessante é que ela tem no corpo aqui uma rosca padrão, né, de máquina fotográfica, então você pode colocar ela num tripé, caso necessário, aí ela pode ser rosqueada em um tripé. E ela tem um peso bem legal aí devido às 4 baterias. Bom, vamos abrir então e dar uma olhadinha com mais cuidado nela. Então aqui a gente já pode observar o anel de vedação. Ele é bem difícil de enxergar, é mais no toque mesmo, no final da rosca, porque ele tem a mesma cor, né, do material.
do corpo. Aqui as 4 baterias, são 4 baterias modelo 18650, cada uma com 3.000 mAh, o que dá no total os 12.000 mAh. Lá embaixo não sei se é possível enxergar, mas tem as 4 molas aí de metal duplo, né? Quer dizer, o que é esse metal duplo? A mola é feita, né, com na verdade 2 arames, vamos chamar assim, apesar que ela é douradinha para garantir aí a boa qualidade, é cobre, né? Mas isso garante o quê? Que você tem uma resistência nessas molas, né? E aqui está o material de isolamento, vamos tirar. Isso aqui garante que na armazenagem, aí no transporte, as baterias não vão sofrer nenhum tipo de desgaste. E aqui nós temos, né, a cabeça dela. A gente pode observar aqui o circuito interno lá, a gente já vê alguns, né, fiozinhos na placa, ali uns pontos, né, onde deve estar o chip dela e tudo mais. Ela tem aqui alguns pontos de conexão, acho que para checagem, né, de algum ajuste, caso seja necessário, e 2 grandes pistas de contato, né, uma central que vai pegar aqui o polo positivo das 4 baterias e essa outra lateral que ela vai fazer contato com o corpo aqui, né? Então a parte negativa é transmitida pelo corpo. Muito legal, né? Vamos fechar e ver essa bichinha aqui funcionando. Muito bem, vejam que até a hora que eu terminei o aperto, ela já acendeu aqui. Ela tem por padrão, né, esse LED aqui aceso. A gente vai ver que pode modificar isso aqui pelo sistema operacional. Se a gente segurar um pouquinho o botão, nós já ligamos no mínimo, chamado Moonlight. Então é cerca de 1 lumen nas outras lanternas. Essa aqui eu não vi essa informação, mas deve ser próximo a isso. Como são 4 LEDs, talvez um pouco mais, né? E a partir daí você já tem todas as funcionalidades. Como que a gente controla essa lanterna? Lembrando, ela é uma lanterna Anduril 2, né? Ela trabalha com o sistema operacional ou a interface de usuário Anduril 2. Vamos já dar uma olhadinha então como operar essa lanterna nesse sistema operacional. Bem, aqui está o Anduril 2, né? Nós vimos no manual esse mapa muito pequenininho, né? Esse aqui é o mapa completo do Anduril 2, inclusive na versão adequada aqui, a SP36 Pro, que é aquela que eu mostrei que é muito similar a ela, essa aqui que é a irmãzinha menor dela, né? Nós vamos fazer aí um comparativo das duas. E também para a Q8 Pro. E por que isso? Porque o Anduril ele é um sistema de gestão, né, da interface de usuário desse tipo de lanterna, e ele é um código aberto. Então cada fabricante de lanterna faz ali pequenos ajustes para que se adaptar ao hardware dele, né? Então, por exemplo, existem lanternas que têm LEDs coloridos, LEDs auxiliares, e aí o Anduril padrão, se você baixar um mapa do Anduril padrão, você vai ver que ele tem comandos para controlar esses LEDs. Não é o caso dessa, essa aqui não tem esses LEDs coloridos, então já nem aparece aqui no mapa que foi adaptado para esse modelo. Não é minha intenção aqui passar por todo o mapa do Anduril 2, porque nós temos um vídeo que entra nesses detalhes. Eu vou deixar o card aí para você dar uma olhadinha, caso você queira aprender mais sobre o Anduril 2, mas eu quero mostrar aqui as principais funcionalidades dela, né? Então nós vamos ver aqui os tipos de estrobo que ela tem, como ela mostra a tensão de bateria, como ela faz a rampa, né? Como você passa da interface simples. Vejam que tem um tracejado aqui, né? Você tem uma interface simples, que é a parte de cima aqui, e você tem uma interface avançada, como você muda de uma para outra, quais as diferenças, né, que você vai encontrar. E o que é muito importante, né, como usar esse mapa, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente precisa ver, né, ele tem codificações com letra C e letra H. A letra C, o que ela significa? Ela significa um clique. A letra H é um hold, você segura. Então, 2 Cs você clica 2 vezes. 2H você clica e segura no segundo clique. Um 3C você vai dar 3 cliques. Um 3H, por exemplo, você vai dar 3 cliques segurando no último. Então é clique, clique e segura. É assim que funciona. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando recebe uma lanterna no padrão Anduril, seja Anduril 1, Anduril 2, que é esse caso aqui, é fazer um reset de fábrica. Como é que a gente faz um reset de fábrica nessas lanternas? Para garantir o quê? Garantir que nenhuma configuração aqui
esteja fora do padrão dela para a gente poder trabalhar. Depois você vai ver que a gente pode alterar configurações. O reset de fábrica dessas lanternas é feito da seguinte forma: você vai desatarrachar o corpo dela, aqui no caso, aquelas que tem a tampa, 1/4 de volta, aí nós vamos segurar esse botão e vamos fechar. E segurando, mantendo o botão preso. Ela vai piscar várias vezes e vai dar um último flash. Quando ela der esse último flash, a gente já pode soltar o botão, que ela está resetada. Vamos fazer isso então. Então eu vou soltar aqui 1/4 de volta somente, né? E agora eu vou segurar. Observem que ela vai piscar várias vezes e vai dar um último flash. Pronto. Agora ela foi resetada. Eu sei agora que ela está exatamente no padrão inicial aqui de trabalho do Andúrio 2, que é nessa interface simples. Então, olhando aqui essa interface, o que a gente vê, né? A partir do momento que ela está desligada, vejam que aqui ela indica desligada, aqui ela indica ligada. A partir do momento que ela está desligada, um C é um clique, significa que eu vou para a rampa. E ele vai para um ponto médio aí da rampa, é um ponto chamado ponto de memória. É um ponto que tem a última posição de memória dela, quando ela foi desligada, ou no caso agora que nós acabamos de fazer um reset, é um ponto padrão, né? Uma memória padrão, ela vem aqui com essa memória padrão. Então esse um clique, né? Um C, ele tanto vai para esse ponto, como ele volta. A gente pode observar que a setinha tem duas pontas, então é assim que funciona. Bem, e a partir desse ponto médio, se nós dermos 2 cliques, nós vamos para o ponto mais alto da rampa, que é o chamado ceiling level, o nível do teto. E segurando, né, o 2H, nós vamos baixar a rampa até o nível do chão, que ele chama de floor level. Vamos ver isso funcionar então? Então eu liguei aqui, está na memória, posição de memória. 2C são 2 cliques. Eu vou para o nível mais alto, né? Vejam que é bem forte, não dá nem para olhar para o papel aqui, né? Com essa intensidade. Mas eu vou para o chamado ceiling, ou teto da rampa. Vamos desligar, ligar de novo, né? Voltei aqui para o ponto de memória. E agora eu vou dar um 2H, que é um clique e segura. Vejam que ele vai baixando até chegar ao ponto mínimo dessa rampa. Aqui na interface padrão, né? Interface simples, essa rampa, ela é padrão, né? Ela já vem configurada assim de fábrica, mas a gente vai ver que a gente pode, na interface mais avançada, configurar essa rampa. Tem aqui as instruções. Eu posso dizer qual o nível que eu quero o máximo, qual o nível que eu quero o mínimo, e posso também configurar de forma que ela passe a funcionar quando eu voltar para esse modo simples aqui. Bacana, né? O que mais que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui também uma instrução que, se eu tiver com ela ligada, como ela está agora, né, e eu der 3 cliques, que é aqui o 3C, eu vou para o modo, né, na verdade eu vou trocar o modo de rampa. O que é o modo de rampa? Se eu seguro aqui, vejam que ela vai subindo, né, até o máximo. Se eu seguro de novo, ela vai descendo até o mínimo. Eu posso parar em qualquer ponto dessa rampa aqui, né, e eu parando, eu vou, né, ficar nele como um novo ponto de memória se eu desligar. Então, se eu parar aqui, por exemplo, desligar e ligar, eu volto para o mesmo ponto que eu estava. Agora, eu posso trabalhar também com uma rampa em passos, não contínua. Eu estou numa rampa contínua, que é o padrão. Então, com ele ligado, se eu der 3 cliques, né, 3C, a gente vai ver, não sei se é possível ver no vídeo, mas ele dá uma pequena piscadinha para confirmar, né? Agora eu tenho a rampa trabalhando em passos. E ele tem por padrão 5 passos, né? Ele vai a 1, 2, 3, 4, porque o 5º passo é o modo turbo, né? Que está aqui. Então ele vai para o mínimo, né? E do mínimo ele faz mais 4, né, passagens. Eu posso mudar isso aqui na interface de usuário avançada. A gente vai ver rapidamente, como eu disse, eu não vou passar por tudo, porque minha intenção aqui é mostrar o básico. Se você tiver interesse em ver detalhes, né, como eu falei, eu tenho um vídeo sobre o Andúrio 2, já deixei o card aí. Outra coisa que tem aqui nessa interface simples, por exemplo, é o cheque de bateria. Então vejam, tem aqui 3C, né, são 3 cliques a partir dela desligada. Então eu tenho que desligar, né, e dou 3 cliques. E aí ela vai. Vejam que ela piscou 4 vezes e mais uma. Significa que ela está com 4.1 volts. Vamos fazer mais uma vez.
Isso aí, 4.1 volts. Então eu posso a qualquer momento checar o status da tensão da bateria. Ela funciona no máximo de 4.3 quando ela está super carregada e ela vai até 2.7, aproximadamente 2.6 quando ela já não opera mais. Ela tem inclusive uma proteção contra nível de tensão muito baixo para não danificar o circuito. Então ela vai trabalhar bem quando ela chegar próximo aí. O ideal é que quando ela baixar de 3, né, no máximo, você já recarregue. O que mais que eu tenho? Veja que eu tenho um cadeadinho aqui, né? Esse é o modo de lockout que ele chama, é o modo de trava. O que eu posso fazer? A partir de qualquer ponto aqui, por exemplo, da rampa, né? Então estou ligado, né? Com ela ligada, eu dou 4 cliques e ela agora travou. Tanto que vejam que ela começa a piscar o botão, né? O botão, em vez de ficar contínuo, ele pisca. Por quê? A gente vai ver que isso também pode ser programado aqui embaixo, né? Mas no padrão dela, o padrão dessa lanterna é esse. Ela pisca enquanto ela está travada. Quando ela está desligada, ele fica com o LED aceso numa intensidade alta, e quando ela está ligada, numa intensidade baixa. A gente já vai checar isso, eu não sei se foi observado aí por vocês no vídeo. Quando eu estou no modo de trava, eu posso fazer algumas coisas, né? Se eu segurar uma vez, ela vai para o que ela chama de moonlight momentâneo, que é a luz mais fraquinha, que dura só enquanto eu seguro. Ó. Enquanto eu estou segurando o botão, ela fica acesa. Agora, se eu fizer o 2H, que é clique e segura, eu vou ter o nível mínimo aqui momentâneo. Então é um pouco mais forte do que o Moonlight, né? Então o Moonlight é fraquinho, e aí eu tenho o nível de ceiling, o nível de floor aqui. Outra coisa legal também é que se eu der um 4C novamente, eu saio, volto para o ponto que eu estava na rampa, a gente pode observar aqui pela setinha, né? Se eu der um 4H, 4C são 4 cliques, 4H são 3 cliques e mais um segurando. Eu destravo, né, e vou para o floor. E se eu der 5C, perdão, que é esse aqui, eu vou para o máximo. Vamos só fazer isso. Eu saio, né, da trave e vou para o máximo. Vamos só fazer isso para a gente ver. Dei 5 vezes, olha. Fui lá para o máximo da minha rampa. Com 5 cliques, eu destravei e fui para o máximo da rampa. Legal, né? Então, como eu estava dizendo, olha, se a gente desligar, vejam que eu estou aqui com um LED claro, né? O LED aceso no forte. Quando eu ligo, o LED fica aceso no fraquinho, quando ela é ligada. Esse é o padrão de fábrica dela, né? Quando ela vem. Quando a gente resetou, ela ficou assim. E se eu travar, como a gente falou, ele fica piscando. Posso mudar isso? Posso aqui na interface avançada. Eu tenho aqui a função que vai me dizer o seguinte, olha, é o 7C, né, com ela desligada, quando eu estiver na interface avançada, eu vou dizer se eu quero que ele fique ligado, desligado ou, aliás, desligado, ligado fraco, ligado forte ou piscando. E eu posso fazer a mesma coisa na posição dele travado, ou seja, eu posso codificar, como está aqui, qual é o comportamento dele quando está travado e qual é o comportamento dele quando está ligado no normal, aí, destravado, né? Então vou dar 4 cliques para destravar e pronto, destravei. Bem, isso é o que a gente tem de funcionalidades na interface simples. Então é isso que você vai conseguir fazer, utilizar a rampa, subir e descer luminosidades. Você vai conseguir fazer aqui uma série de operações aí, verificar nível de bateria, você vai poder travar e tudo mais. Mas, por exemplo, você não consegue usar o turbo. O turbo o que é? São os 11.000, lembra que a gente falou? Essa lanterna tem 11.000 lumens. Esses 11.000 lumens vão aparecer aqui no turbo, que é momentâneo, ele esquenta muito. Como é que eu vou trabalhar o turbo? Olha, eu tenho que estar na interface avançada, com ela ligada, e fazer o 3H, né? 3C ele vai mudar a rampa exatamente como está aqui. 3H, 2 cliques e segura um terceiro. Bom, primeira coisa, como é que eu passo, né, do modo simples para o modo avançado? Ah, tá aqui, ó, 10H. Então eu vou dar 10 cliques com ela desligada, né? Então desligo, isso é muito importante. Se está partindo de desligado, você tem que desligar para partir de desligado. Então, com ela desligada, eu vou fazer 10H. 10H significa 10 cliques segurando o último, né? Então, vamos lá? Vejam que ela deu uma piscadinha.
ela agora está no modo avançado. Como eu sei isso, né? Uma forma de saber, por exemplo, rápido, é fazer um cheque de bateria. Por quê? Lembra que o cheque de bateria aqui, eu dei 3C, ele mostrou a carga e parou por aí, né? Se eu fizer na interface avançada, ó, 3C, ele vai dar lá os mesmos 4.1, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 1. 4 volts, 4.1 volts. Vejam que ele fica agora continuamente, né? Porque esse modo agora, ele tem várias funções, né? Não é só battery check, ele tem check de temperatura, ele tem aqui beacon, ele tem aqui um SOS, né? Você pode configurar algumas coisas. Então, só para a gente ter uma ideia, eu estou aqui no battery check dessa parte avançada. Se eu der um 2C, ele vai mostrar a temperatura, isso mesmo, temperatura ambiente, ó. Então ele vai dizer, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 26 graus centígrados, ó, 2 mais 6, 26 graus. Ela sofre influência do calor do corpo dela, então se você tiver utilizado ela com potências altas, ela aquece um pouco, ela vai mostrar uma temperatura mais alta. Se você quiser ter temperatura ambiente com uma precisão maior, você pode deixar ela quietinha e aí você vai olhar, ela vai medir com uma precisão muito boa, né? E aí, a partir da informação de temperatura, se eu mudar, por exemplo, para D mais 2C, eu vou para um tal de beacon. O que é o beacon? O beacon é essa função que ela fica piscando. Todas essas funções, ela utiliza o último brilho, né, quando eu sair daqui da rampa. Então, se eu tiver com um brilho mais alto, esse beacon vai ficar mais forte. Se eu tiver mais fraco, mais fraco. Então, eu estou usando um brilho pequeno aqui para a gente poder, inclusive, enxergar, né, na nossa câmera, mas se eu entrar aqui com um brilho mais alto, ela vai trabalhar mais alto. Agora ela tem várias configurações. No modo de temperatura, por exemplo, um 7H, permite que eu configure a temperatura. Então, vamos dizer que ela está quietinha ali e eu quero configurar, mesmo ela quietinha, eu estou dizendo que ela está errando a temperatura, ela está marcando a temperatura errada, apesar que ela é bem calibradinha na fábrica. O que é feito? Você pode aqui dizer qual é a temperatura correta, ela vai ajustar. Outra coisa, eu posso também dizer qual a temperatura de desligamento dela ou redução de rampa quando ela fica muito quente. Você vai observar, se você tiver uma dessa, que quando você está utilizando o teto aqui da rampa, ou quando você está utilizando um modo mais forte, ela esquenta muito rapidamente. E aí ela tem uma proteção de fábrica, dependendo do modelo, é 60 ou 70 graus, alguns até mais baixo, que é uma proteção que ela, a partir desse momento ela começa a baixar a rampa, né, baixar a luminosidade para esfriar. Ela tem aqui essas aletas, né, para dissipar calor, mas em algumas situações ela pode ficar muito quente, então automaticamente ela vai baixar para se proteger. Esse é um tipo de configuração. Eu vou exemplificar configurações em geral, mostrando a configuração aqui do beacon, né? Então vejam, o beacon é o seguinte, ele tem uma certa frequência aqui, né, de piscar. Se eu quiser, ele tem um intervalo entre as piscadas, vamos chamar assim, você configura esse intervalo. Se eu quiser reduzir esse intervalo, eu dou um clique rápido, então o intervalo vai ficar rápido. Se eu quiser aumentar esse intervalo, eu seguro por um certo tempo e ele vai se adaptar a esse tempo que eu segurei. Então, por exemplo, ó, se eu fizer isso aqui rapidamente, ó, eu reduzi o intervalo do beacon. Quero aumentar o intervalo, então seguro por um tempo maior, solto, ele vai assumir esse tempo que eu segurei, ó. Então, o novo intervalo está bem mais lento. Legal, né? Esse é um exemplo de configuração. Para configurar a temperatura, você vai clicar 7H, que é 6 cliques mais 1 segurando. Você vai ter aqui as opções de configuração. Da mesma forma, eu posso configurar a rampa. Então, a rampa está aqui com 5 passos ou 4 passos. Eu quero aumentar para 7 passos. Eu também tenho como configurar. Eu quero configurar que o nível mais alto da rampa vai ser mais baixo do que o padrão dela. Configuro aqui também. Quero configurar que o nível de chão da rampa vai ser mais alto do que o padrão. Configuro aqui também. Tudo dessa forma. Você vai dar cliques aqui e vai conseguir configurar. Não vou passar por todos, né? Como eu falei, queria só mostrar essas funções aqui. Depois do beacon nós temos uma função SOS, é só dar 2 cliques. O SOS, para quem conhece código Morse, são 3 pontos, 3 traços, 3 pontos. Então, vejam, ela vai fazer 1, 2, 3 rápidos. Aí ela faz 1, 2, 3 lentos, mais 1, 2, 3 rápido, que são 3 pontos. 3 traços, 3 pontos, e ela vai ficar fazendo isso o tempo todo. Legal, né? Bacana? Muito bom. O que mais que a gente tem aqui? Nós temos aqui de um outro lado também, com ela desligada,
Se eu der um clique, né, eu sempre saio desses modos com um clique. Ele está sinalizado aqui um C para sair, né? Com ela desligada, eu posso, por exemplo, aqui entrar no chamado modo momentâneo, dando 5 cliques. O que é o modo momentâneo? Ela só funciona enquanto eu seguro. De novo, ela só vai funcionar no brilho que eu estava antes, né? Vamos mostrar isso de uma forma melhor. De novo, né, esse momentâneo funciona com o brilho que eu estava antes de entrar no modo, né? Agora, o modo momentâneo tem uma característica interessante, né? Ele é feito, por exemplo, né, para você, primeiro, proteger a lanterna, ninguém vai conseguir ligar, e para você que quer fazer um código Morse manual, né? Então você pode fazer aqui os 3 pontos, 3 traços, 3 pontos, fazer o que você quiser. Você pode utilizar o momentâneo. Então, vejam, 5 cliques não sai dele. 5 cliques entra nele de qualquer lugar, né? Tanto desligado como ligado. Tem aqui um 5C, 5C. Mas eu não consigo sair desse modo clicando. Porque imagina, a pessoa está fazendo lá uma codificação Morse e ela clica 5 vezes e vai sair do modo. Não, ele nunca sai. Como é que eu faço para sair desse modo? Eu tenho que soltar a energia dela. Então desconectei, né, a bateria e pronto, saí do modo. Agora, só para exemplificar, né, viram que ele estava funcionando no momentário bem fraquinho. Agora eu estou com um brilho mais alto, eu vou de novo dar o 5C aqui. Ele entrou novamente. Vejam que agora o momentâneo está forte, né? Então é isso, esses modos todos aqui, eles sempre vão entrar no modo, na verdade, com o brilho que você estava no momento, né? Vamos sair dele, tem que desrosquear outra vez, né? Deixar ela mais fraquinha para a gente poder trabalhar aqui, não ficar ofuscando a câmera, né? Bom, o que mais que eu tenho de interessante aqui para a gente também não tornar um vídeo muito longo? Eu queria mostrar o turbo. O turbo você não tem na interface simples, então você só consegue utilizar os 11.000 lumens dela na hora que você tiver na interface avançada e você tiver com ela ligada, que é o caso aqui, e vou fazer um 3H. O que é 3H mesmo? Clique, clique, segura. Então vamos fazer clique, clique, segura. Olha, não dá nem para olhar, né? Esse é e ele só funciona enquanto eu seguro, isso é importante. Esse é o turbo, são os 11.000 lumens. A gente sente o calor dela na minha mão aqui, apesar de serem LEDs, né? E ela começa a esquentar o corpo rapidamente, tá? Ela esquenta o corpo rapidamente. Por isso que ele é momentâneo. Ele vai funcionar enquanto eu segurar. E se eu segurar muito tempo, a ponto da temperatura dela subir até aquele patamar que está definido como sendo o gatilho, ela vai automaticamente reduzir esse brilho. Ela também reduz brilho em situações de bateria com baixa voltagem. Ela tem várias situações que ela reduz o brilho. E para a gente finalizar o vídeo, eu gostaria de mostrar os modos aqui de estrobo, né? Lembrando, ela tem também Sunset Mode, que é um modo para você dormir, que você programa o tempo que ela vai ficar reduzindo a intensidade até apagar. Tem como você configurar essa memória, né? Lembra que eu falei, ela sempre que você liga e desliga, ela volta numa posição de memória. Tem como eu dizer o seguinte, olha, você vai ter uma memória fixa, que é a partir, né, desse ponto aqui, você sempre vai voltar num determinado ponto, não vai voltar no último que você estava. E assim por diante, tem muita coisa aqui para ser feita. Bom, aqui os estrobos que eu queria mostrar, né? Como é que eu entro no modo de estrobo? 3H e saio dele com o C, a partir do desligado. Então desligo e vou agora fazer um 3H. O 3H ligado, vejam, veio para o turbo. O 3H desligado vem para os estrobos, né? Então vamos lá. O primeiro modo de estrobo dela é esse chamado modo de vela. O que é o modo de vela? Ela simula, né, aqui o tremular de uma vela. Esse modo também tem um tempo, né, que eu posso aumentar ou diminuir, que ela vai desligar sozinha, né? Eu também tenho todos esses modos aqui, tem como aumentar o brilho deles ou velocidade, dependendo do modo. Então eu seguro, ó, vejam que ela aumenta o brilho ou diminui, vou deixar fraquinho aqui, ó. Esse aqui é o modo chamado vela. Legal, né? Vou aumentar um pouquinho só. Se a partir do modo vela eu der 2C, eu vou para um flash de bicicleta. Olha que legal. Então é aquele flash, né, comum nas bicicletas. Se eu segurar, eu aumento o brilho ou eu diminuo o brilho.
Alguns estrobos eles funcionam melhor com brilho mais baixo, né? Você vê a diferença deles. Se eu der mais 2 cliques, eu vou para o estrobo de festa. Esse aqui, se eu segurar, ele muda a velocidade, ó, do estrobo, né? Ele reduz, aqui está no mínimo, seguro, ele vai subindo até quase parar de pulsar, né? Então eu escolho aqui o nível de estrobo. Mais 2C, eu vou agora para um outro que a gente não consegue regular, que é o chamado estrobo tático. Esse aqui é para desorientar pessoas, animais, né? É usado em algumas situações aí de emergência. Então se eu der mais 2C, olha aí. Ele é extremamente forte. Eu não sei se ele chega a utilizar os 11.000 lumens, mas ele usa uma coisa similar a isso. É realmente muito forte. E mais 2C, finalmente eu vou para o último modo aqui, que é o modo de Lightning Storm. Esse aqui eu consigo regular o brilho dele, né? Que ele simula aí uma tempestade, né? Então, tempestade de luz, né? De raios. Então vejam que legal, né? Mais 2C, eu volto para o modo de vela. E ele vai ficar circulando aqui. Como é que eu saio? Com 1C, sai fora. Bacana, né? Muito legal, muito legal. Eu não mostrei, eu vou parar com o Andúril por enquanto. Se você quiser saber mais informações do Andúril, já falei que tem um vídeo, já deixei o card aí. Eu queria mostrar esse difusor, né? Esse difusor ele é feito para ficar nessa posição. Então eu posso utilizar, aqui eu posso aumentar um pouquinho o brilho. Eu posso utilizar para iluminar o ambiente nessa posição. Por que nessa posição? Porque ele não é fixo, né? Ele fixa assim. Então imagina quando você está com uma falta de energia elétrica, né? Vamos baixar um pouquinho aqui. Falta de energia elétrica, ou você está num acampamento, algum lugar que você precisa de uma iluminação mais difusa, né? Para iluminar o ambiente, você tem essa possibilidade de utilizar esse aqui que é um acessório. Esse acessório e aquele holder dela que tem velcro para você colocar no cinto, eles vêm num kit adicional que você tem lá no site de vendas. Dá uma olhadinha aí no link que eu deixei lá para o site de vendas. Você vai ver que você tem várias opções de compra. Você pode comprar ela sem as baterias, comprar com as baterias e comprar com as baterias mais esse kit aqui. Você tem todas essas opções. O que faltou a gente ver? Faltou a gente ver rapidamente como ela fica no momento em que você faz a carga, né? Então eu vou pegar um carregador aqui e nós já vamos ver como ela sinaliza que está sendo carregada. Bem, então ela está aqui, né? Na posição de desligado, a luz verde, como eu falei, dá para você regular essa luz aqui. Não vou fazer isso agora, a gente mostra isso lá no vídeo sobre o Andúril. Agora eu vou ligar um carregador nela. Liguei. Vejam que ela pisca aqui uma luz azul e quando a carga estiver completa, essa luz azul para de piscar. Outra coisa legal que a gente tem nessa lanterna também é que a gente pode utilizar como um power bank de emergência. Então eu posso colocar um cabo aqui de carga em um celular e eu vou conectar ela. A gente vai ver que o celular começa a carregar, né? Inclusive ele diz aqui que ele está fazendo uma carga, vai levar 42 minutos, né? Até completar a carga. Então a gente pode utilizar, se aproveitar aqui da capacidade dessas baterias e utilizar aqui, inclusive para carregar outras lanternas. Aqui eu estou carregando um celular, mas eu posso, por exemplo, carregar a irmãzinha dela aqui também, né? Então eu posso vir aqui e colocar. Olha, vejam que ela está aqui piscando, né? Em azul, indicando que está sendo carregada pela irmã maior, né? Muito legal, né? Então eu posso utilizar esse tipo de recurso dela aqui numa situação que você está em campo e você precisa aí alimentar qualquer dispositivo. É isso então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre essa Sofurn Q8 Pro. Não esquece de dar uma olhadinha no card que nós deixamos aí do vídeo sobre o Andúril 2, caso você queira conhecer um pouco mais desse sistema operacional ou dessa interface de usuário, como você preferir.
Também estou deixando aí na descrição do vídeo o link para a loja oficial da Sofern lá no AliExpress para você saber o preço da Q8. Vou deixar o link também da SP36 Pro para você dar uma olhadinha no preço. E também não esquece de dar uma olhadinha no comparativo que a gente está fazendo entre as duas, para você ver qual que vale mais a pena para você. Deixa aí também seu like, deixe seus comentários, as suas dúvidas. E inscreva-se no canal caso você não for inscrito, é o apoio que você nos dá para que a gente continue trazendo novidades todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.